Mas quem é Deus? O universo não é infinito. Ele tem um tamanho bem grande e está sempre em expansão. Portanto, é finito. O centro de tudo isso costuma ser chamado de universo central, fonte criadora ou Deus. Sabendo disso, vamos juntos pensar e analisar algumas coisas. Para entendermos isso, precisamos entender o que significa a Terra em proporção ao universo. Os cientistas já sabem que a Terra tem bilhões de anos e, à medida em que a ciência foi avançando, ela foi quebrando dogmas das religiões. Galileu pode ser visto como um dos grandes iniciadores dessa nova descoberta. Ele viu as luas de Júpiter. Naquela época, a Terra era vista como o centro do universo. O homem gosta dessa posição, de ser o centro do universo, mas isso não é uma verdade. Hoje a ciência já está preparada para a retomada dessas investigações e tentar entender o que é de fato Deus. Imaginem uma inteligência que você possa chamar de Deus, e imaginem que a nossa galáxia é uma em 100 milhões e que o nosso planeta Terra faz parte de uma no meio das galáxias com bilhões de sóis. E Deus precisa coordenar tudo isso. Daí você começa a ter o discernimento de como somos pequenos e que privilégio temos nós em relação a tudo isso. Deus é uma coisa tão grandiosa que a nossa consciência não consegue imaginar. Tem religiões que dizem que conseguem ouvir a voz de Deus, mas não é Ele. Ele é uma energia imensurável, criador de todos os universos. Perto de nós, temos outras pessoas que são em dimensões diferentes do nosso, porém que vibram com energia semelhante à nossa. A organização social do nosso planeta sempre colocou o mais poderoso no ponto mais alto da nossa sociedade. Antigamente, nós tínhamos os reis, que comandavam junto com exércitos que protegiam esse reinado. E naquela época, eles escravizavam os plebeus, que eram disputados pelos reinados em volta. Como é que essas pessoas poderiam explicar Deus? Elas ainda não tinham a capacidade intelectual e mental para obter essas respostas, e colocaram na cabeça das pessoas, através da Bíblia, que um sujeito abstrato, parecido com o ser humano, um rei, que lá do céu e somente da terra, fica em uma nuvem observando os humanos e decidindo quem merece ou não que seu pedido seja atendido. Será que isso é mesmo Deus? E ainda tem a história de Jesus, que foi enviado como filho do rei para cuidar dos homens, visto como um verdadeiro príncipe, que foi martirizado e que mostrou a todos, voltando ao terceiro dia, que a vida continua mesmo após a morte, através da ressurreição, e é incrivelmente desacreditado. A maioria das pessoas nem ao menos se questiona com o que acontece após a sua morte. Sabem apenas que se forem bons e corretos vão merecer o paraíso, e que se forem maus vão arder na chama do inferno com um diabo maldoso que vai ficar te machucando pela eternidade. Que Deus é esse que fala de livre-arbítrio, mas que impõe ao homem a eternidade nas chamas por um erro? Então, e quem representa o exército de Deus? Os anjos. Os anjos representam o exército de Deus. Eles vêm como forma forte para colocar a todos no devido lugar. Temos vários conhecidos. Temos anjos guerreiros Gabriel, Miguel, Rafael e Uriel. A condição do ser humano, que é bem inferiorizada e que para receber alguma coisa precisa se colocar como pecador. Se Deus está no céu, por que eu me ajoelho para falar com Ele? Então, como a igreja afirma durante a missa, que Deus está em nós e eu preciso me humilhar para receber qualquer ajuda. E você, o que pensa sobre isso? Vamos analisar um pouco. Então, que modelo de Deus foi criado por esses humanos,
Que Deus de amor é esse que não dá a segunda chance? Será que quem iniciou essa história, esse Deus, conseguia imaginar o tamanho real do universo? A maioria dos povos antigos, que não tinham conhecimento e que eram primitivos, faziam como concepção de Deus a lua, o sol, qualquer coisa que eles não conseguiam explicar era denominado Deus. Os maias, por exemplo, que idolatravam o Deus Sol, e hoje entendemos o que o Sol significa e o papel que ele ocupa no universo. Temos os egípcios, que antigamente tinham Deus Ra como força absoluta. Eles utilizavam os elementos da natureza para mostrar uma força superior a nós, terrícolas. Depois tivemos a época do monoteísmo, onde apenas um Deus era o centro de tudo e que era o único verdadeiro Criador. Tivemos um conflito de deuses, e cada religião iniciava guerras por causa disso. Eu não estou aqui para afirmar nada, mas para tirar você da bolha que te colocaram há anos e te fazer procurar respostas, e espero que você as encontre. Então, se Deus é a perfeição e que criou tudo o que temos de maravilhoso, quem foi que criou o pecado? O demônio? Incitador ao mal, ao pecado e que incita as coisas ruins que você faz. Certo? Mas quem criou o demônio? Bom, se Deus criou tudo e todos, podemos acreditar que foi Deus, não é mesmo? Como você pode pensar que Deus, um criador, criaria um ser demoníaco para criar o pecado? Como pode você pensar que, se Deus percebesse que sua criação criava coisas ruins, não poderia apenas apagar? O raciocínio dual do bem e do mal começaram a criar distorções sobre a forma como tudo isso poderia ser realmente criado. E o homem, que já tinha dado papéis para Deus, Jesus e os anjos, precisaram criar o opositor, aquele que era o criador do mal e pai dos pecadores, que queimariam no inferno até o fim de seus dias, simplesmente para colocar as pessoas em seu controle. Quem se atreveria a desafiar as leis se soubesse que passaria a eternidade queimando sem parar, sentindo dores e sofrendo? E ao mesmo tempo, justifica as ações do próprio ser humano, que pode dizer que só fez o mal porque estava possuído. Isso suaviza a ação cometida pelo indivíduo, porque é justificada como sendo o demônio o grande responsável pelos erros cometidos. Mas vamos pensar sobre outra perspectiva. Uma freira que decide se enclausurar, que deixa de conviver em sociedade, que deixa a sexualidade de lado como forma de mostrar a sua devoção a Deus, que reza todos os dias e acredita que aquela é a atitude que agrada a Deus. Eu me questiono se o verdadeiro Deus, aquele oculto, quer isso mesmo, essa penitência, esse sofrimento para você, conseguir ir apenas para o céu. O Deus em que eu acredito não quer uma igreja seja bilionária, enquanto crianças na África passam fome diariamente. Mas Deus quer assim, dizem eles. Será que Deus quer isso mesmo, ou o homem que usa esse argumento para não dividir a sua fortuna e justifica seus atos dizendo que é isso exatamente o que Deus quer? Quase todos nós fazemos de tudo para ficarmos no céu, onde tudo é lindo e maravilhoso, cheio de alegria e satisfação. Isso é o que acreditamos ou queremos acreditar, mas isso não passa de modelos, inventados para que nós nos encaixássemos dentro de uma sociedade patética e dominadora. Nos deram respostas para saciarem a nossa busca por conhecimento, mas eu pergunto, você acredita que este modelo é real? Vamos ver esse trecho retirado do livro de Fonseca Lao Tse, sobre Deus, para pensar um pouco. A imagem que você possa conceber do Criador não é a sua verdadeira realidade. Qualquer nome ou forma que você lhe atribuir certamente não indicará seu verdadeiro nome ou forma. No imanifesto e no nominável está a origem do céu e da terra. Todas as coisas a que podemos dar nomes têm a sua origem no imanifesto. Somente através de nossa existência poderemos contemplar o imanifesto.
Só compreenderemos a essência do Criador quando nos tornamos um com Ele. O homem é um grande ignorante quanto à verdadeira natureza de Deus e de si próprio. Lao Tse também se vê nesse dilema e inteligentemente procura não conceber nenhum modelo de Deus. Ele acredita que, no atual estado de consciência em que o homem e a humanidade se encontram, qualquer ideia, modelo ou imagem que se faça ou conceba do Criador certamente estará errada, porque você nem ao menos se conhece. Não conhece o ser ao seu lado. Não conhece os animais. Ainda não compreende o que te cerca. Sendo assim, nem mesmo um nome pode ser dado a esse Criador, pois nomeá-lo significaria rotulá-lo e limitá-lo a conceitos humanos primitivos. Sua verdadeira compreensão ocorrerá somente com a iluminação individual. O conhecimento de um iluminado não pode ser transmitido de mestre para discípulo. Tem que ser conquistado individualmente. O sábio experimenta Deus através da comunhão, da unificação com Ele. E entendendo tudo isso, podemos verificar que ainda estamos longe das respostas que queremos, de entendermos o que acontece ao nosso redor. Deus é uma programação cultural no dia de hoje, onde você fica limitado dentro daquilo que lhe foi ensinado. Abra sua mente, sinta novas experiências, veja além dos paradigmas impostos pela sociedade. Eu sou Taneli e venho despertar a sua consciência.